Olá! Bem-vindos ao Giro Games. Hoje vamos falar sobre jogos de mundo aberto e como a escolha dos melhores pode ser bastante subjetiva. Afinal, cada jogador tem suas próprias emoções e impressões quando se trata de explorar um mundo virtual, mas mesmo assim, a crítica e o público concordam que existem alguns jogos de mundo aberto que são realmente excelentes. Neste vídeo, vamos listar 10 jogos de mundo aberto parte 2 e entender o que os tornam tão especiais. Vamos mergulhar em mundos vastos e repletos de detalhes, explorando diversas possibilidades de customizações de personagens, missões emocionantes e ambientes envolventes. Então, já vai deixando seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para mais novidades. Ghost of Tsushima é um jogo de ação e aventura de mundo aberto desenvolvido pela Sucker Punch Productions e lançado em 2020 para PlayStation 4 e PlayStation 5. O jogo é ambientado na ilha de Tsushima, no Japão feudal, durante a invasão mongol no século XIII. Os jogadores assumem o papel de Jin Sakai, um samurai que deve lutar para salvar sua terra e seu povo da invasão mongol. A primeira coisa que chama a atenção em Ghost of Tsushima é sua apresentação visual deslumbrante. A Sucker Punch Productions criou um mundo belíssimo, repleto de detalhes que remetem à cultura japonesa, desde a arquitetura até as vestimentas dos personagens. O clima e a iluminação do jogo também são impressionantes, criando uma atmosfera imersiva e envolvente. O combate em Ghost of Tsushima é desafiador e motivado. Os jogadores podem escolher entre dois estilos de combate: o samurai, que valoriza a precisão e a habilidade individual do jogador, e o fantasma, que permite que o jogador utilize táticas furtivas e golpes sujos para vencer os inimigos. Ambos os estilos são divertidos e bem acompanhados, e o jogador pode alternar entre eles conforme a situação exige. Além do combate, o jogo oferece uma variedade de atividades secundárias, como missões secundárias, acampamentos mongóis para serem invadidos, pontos de interesse para serem explorados e colecionáveis para serem encontrados. Embora essas atividades possam parecer familiares para quem já jogou outros jogos de mundo aberto, elas são executadas de uma maneira que as tornam interessantes e envolventes. No entanto, nem tudo é perfeito. A história do jogo pode parecer previsível em alguns momentos, com personagens estereotipados e uma narrativa que, embora seja interessante, não surpreende tanto quanto poderia. Além disso, o jogo pode parecer repetitivo em alguns momentos, especialmente nas missões secundárias. Cyberpunk 2077 é um jogo de RPG de ação desenvolvido pela CD Projekt Red e lançado em 2020 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PS e PC. O jogo é ambientado em um futuro distópico em Night City, uma megalópole corrupta e perigosa, onde o jogador assume o papel de V, um mercenário em busca de fama, fortuna e imortalidade. A primeira coisa que chama a atenção em Cyberpunk é o seu mundo aberto deslumbrante, cheio de luzes de neon, prédios gigantescos, veículos voadores e personagens excêntricos. A cidade é rica em detalhes e parece realmente viva, com pedestres andando pelas ruas, carros se movimentam em um trânsito congestionado e anúncios piscando por todos os lados. A trilha sonora também é um destaque, com uma mistura de músicas eletrônicas, hip hop e rock que ajudam a criar uma atmosfera futurista. O jogo oferece várias opções de personalização para o personagem do jogador, desde a escolha do gênero e da aparência física até a seleção de habilidades, armas e equipamentos. Isso permite que o jogador crie um personagem único e adapte o estilo de jogo às suas emoções. No entanto, o jogo sofreu com vários problemas técnicos desde o seu lançamento, incluindo bugs, glitches e quedas de desempenho que afetaram a experiência do jogador. Além disso, a história principal do jogo pode parecer curta e pouco desenvolvida, com personagens que são pouco exploradores e um final que pode decepcionar alguns jogadores. O combate em Cyberpunk é prolongado, mas pode parecer repetitivo em alguns momentos. O jogador pode escolher entre diferentes estilos de combate, incluindo tiroteios, lutas corpo a corpo e hackeamento, mas nem todas as opções são igualmente divertidas ou úteis. Além disso, as missões secundárias podem ser interessantes, mas podem parecer desnecessariamente longas ou confusas. Assassin's Creed Valhalla é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Ubisoft Montreal e lançado em 2020 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One,
Xbox Series X/S, PC e Google Stadia. O jogo se passa na Noruega e na Inglaterra do século XIX, e o jogador assume o papel de Eivor, um guerreiro viking que lidera seu clã em uma busca por terras novas e poder. O mundo aberto de Valhalla é vasto e variado, com belos cenários de montanhas nevadas, florestas densas e cidades medievais movimentadas. A ambientação e os personagens são bem construídos, com um enredo que se desenvolve em torno de conflitos políticos, religiosos e culturais da época. A trilha sonora também é excelente, com uma combinação de músicas orquestrais e folclóricas que dão vida ao universo do jogo. O combate é um ponto forte do jogo, com opções variadas que incluem espadas, machados, arcos e ataques furtivos. O sistema de RPG permite ao jogador escolher habilidades e equipamentos específicos, de modo que é possível personalizar o estilo de jogo de acordo com a influência do jogador. O jogo também apresenta um sistema de progressão de clãs, em que o jogador pode melhorar a sua aldeia e recrutar novos membros para o seu grupo. No entanto, Assassin's Creed Valhalla também possui alguns tropeços. O jogo sofre com problemas técnicos, incluindo bugs e quedas de desempenho que podem atrapalhar a jogabilidade. Além disso, algumas missões secundárias podem ser repetitivas e pouco interessantes, com objetivos que se resumem a coletar itens ou matar inimigos. Outra questão é a representação da cultura viking no jogo. Embora a ambientação seja bem realizada, o jogo pode ser acusado de romantizar a cultura viking, que é frequentemente associada à violência e ao saque. Alguns jogadores podem se sentir desconfortáveis com a maneira como a cultura viking é retratada no jogo. Watch Dogs é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Ubisoft Montreal e lançado em 2014 para PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, PC e Wii. O jogo se passa em Chicago e o jogador assume o papel de Aiden Pierce, um hacker que usa suas habilidades para se vingar da morte de sua sobrinha. O mundo aberto de Watch Dogs é uma representação fiel da cidade de Chicago, com detalhes precisos de pontos turísticos e atrações da cidade. A ambientação é bem construída, com gráficos de alta qualidade e uma trilha sonora imersiva que inclui músicas de artistas como Brian Hetzel e Trent Reznor. O jogo também apresenta uma história envolvente, com personagens interessantes e um enredo que mantém o jogador engajado. O hackeamento é um dos principais elementos de jogabilidade em Watch Dogs, e o jogo oferece uma grande variedade de habilidades e ferramentas para hackear dispositivos eletrônicos e controlar a cidade. Isso inclui desbloquear portas, controlar semáforos, acessar sistemas de segurança e muito mais. O jogo também apresenta um sistema de combate que permite ao jogador escolher entre combate corpo a corpo ou armado. No entanto, também tem seus pontos fracos. O jogo pode ser considerado repetitivo em certas partes, com algumas missões secundárias que se resumem a hackear um dispositivo específico ou perseguir um inimigo. Além disso, a jogabilidade pode ser confusa em alguns momentos, especialmente quando se trata de hackear vários dispositivos simultaneamente. Outra questão é a representação da vigilância e da privacidade no jogo. Embora a história aborde temas importantes como a vigilância governamental e a privacidade, algumas pessoas podem se sentir desconfortáveis com a forma como esses temas são retratados. Mafia 3 é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Hangar 13 e publicado pela 2K Games em 2016 para PlayStation 4, Xbox One e PC. O jogo se passa na cidade fictícia de New Bordeaux, inspirado em Nova Orleans, e o jogador assume o papel de Lincoln Clay, um veterano da Guerra do Vietnã que retorna para casa e se envolve com a máfia local. A ambientação é um dos pontos fortes do jogo, com uma cidade bem construída que retrata a atmosfera da década de 1960. O jogo também apresenta uma trilha sonora excepcional, que inclui músicas de artistas da época, como The Animals, Jimi Hendrix e The Rolling Stones. Além disso, a história é bem escrita e os personagens são interessantes. Com destaque para o antagonista Sal Marciano, a jogabilidade de Mafia 3 é baseada em missões, que envolvem a realização de atividades para ganhar o controle do território de New Bordeaux. O jogo apresenta um sistema de progressão de personagem, que permite ao jogador escolher habilidades específicas, como combate corpo a corpo, tiro ou furtividade. O jogo também oferece um sistema de escolha, onde o jogador pode decidir o destino de alguns personagens e, assim, influenciar o enredo. No entanto,
O jogo também tem seus pontos fracos. A jogabilidade pode ser repetitiva em algumas missões, com a necessidade de realizar atividades semelhantes em diferentes áreas da cidade. Além disso, o jogo apresenta alguns problemas técnicos, como quedas de frame rate e glitches. Outra questão importante é a representação de questões sociais no jogo. Elden Ring é um jogo de RPG de ação desenvolvido pela From Software, criado em parceria com o escritor George R.R. Martin. O jogo foi anunciado em 2019 e é muito aguardado pelos fãs do estúdio e de Martin. O jogo se passa em um mundo de fantasia criado por Martin, chamado de The Lands Between, e apresenta uma jogabilidade similar aos jogos anteriores da From Software, como Dark Souls e Bloodborne. A jogabilidade de Elden Ring é centrada em combate, exploração e descoberta de segredos. O jogador assume o papel de um personagem criado pelo jogador, com habilidades que podem ser melhoradas ao longo do jogo. O mundo aberto de The Lands Between é vasto e diversificado, com muitas áreas para explorar e muitos inimigos para derrotar. O combate em Elden Ring é desafiador e exige habilidade do jogador, com uma variedade de armas e magias disponíveis para uso. A história do jogo é escrita por George Martin e apresenta um enredo intrigante e misterioso. A história é contada por meio de diálogos e cutscenes, bem como por meio de itens e segredos que o jogador pode descobrir ao explorar o mundo. A atmosfera do jogo é tolerante e opressiva, com muitas áreas do jogo apresentando um visual grotesco e assustador. Um dos pontos mais fortes de Elden Ring é a sua trilha sonora, que é excepcionalmente bem feita e contribui muito para a atmosfera do jogo. A música é variada, com muitas faixas que apresentam instrumentos como violinos, violoncelos e flautas. Além disso, a arte do jogo é incrivelmente detalhada, com muitos elementos visuais que chamam a atenção e motivaram para a sensação de imersão. No entanto, também tem seus pontos fracos. A jogabilidade pode ser frustrante para jogadores menos experientes, especialmente para aqueles que não estão acostumados com jogos de RPG de ação. Além disso, alguns jogadores podem achar que o jogo é muito desafiador, o que pode levar à repetição de certas seções do jogo. Just Cause 4 é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Avalanche Studios, que continua a história do protagonista Rico Rodrigues em sua terra natal. O jogo apresenta um mundo aberto massivo, muita ação explosiva e um enredo cativante. O jogador pode usar uma variedade de armas, veículos e equipamentos para combater seus inimigos e causar destruição em massa. Uma das novidades é o clima extremo, que é um dos elementos-chave da jogabilidade. O jogador pode enfrentar tornados, tempestades de neve e tempestades de areia, entre outros eventos climáticos. A história de Just Cause 4 é bastante interessante, com muitas reviravoltas e surpresas ao longo do caminho. A trilha sonora é animada e se encaixa bem na atmosfera do jogo. No entanto, a jogabilidade pode ser repetitiva em alguns momentos, com muitas missões que se resumem a destruir coisas. Além disso, a história pode não agradar a todos os jogadores, especialmente aqueles que procuram por enredos mais profundos e complexos. Apesar disso, a atmosfera do jogo é divertida e emocionante, com muitas cenas de ação e explosões espetaculares. A arte do jogo é vibrante e colorida, com muitos elementos visuais que chamam a atenção e despertam a sensação de experiência. The Day Before é um jogo de sobrevivência de mundo aberto em desenvolvimento pela Fantastic que estava programado para ser lançado em junho de 2022, tendo sido adiado depois para março de 2023, e agora, este deve sair ainda em novembro de 2023. O jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico, onde os jogadores devem lutar pela sobrevivência contra zumbis e outros jogadores, com base nos trailers e nas informações disponíveis. The Day Before contará com gráficos incríveis e uma jogabilidade interessante. O mundo aberto parece ser vasto e variado, com muitos locais para explorar e muitas missões a serem realizadas. A jogabilidade parece ser centrada na sobrevivência, com o jogador tendo que encontrar suprimentos e proteção para sobreviver aos zumbis e outros perigos. No entanto, ainda não é possível dizer como será a história do jogo ou como a jogabilidade se desenvolverá na prática. Será necessário esperar pelo lançamento do jogo para uma análise mais detalhada. Até lá,
Os jogadores podem se basear nos trailers e nas informações disponíveis para ter uma ideia do que esperar de The Day Before. Shadow of the Colossus é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Team Koei e lançado originalmente para o saudoso PlayStation 2 em 2005. O jogo foi relançado em 2018 para PlayStation 4 com gráficos atualizados e outras melhorias. A história segue um jovem guerreiro chamado Vander, que busca reviver sua amada Mono, sacrificando criaturas colossais que habitam um mundo místico e proibido. O jogo é amplamente aclamado por sua jogabilidade única e emocionante. Cada um dos 16 colossos apresenta um desafio único que requer habilidade e estratégia para ser superado. O jogador deve escalar o corpo do colosso, identificar seus pontos fracos e desferir golpes precisos para derrubá-lo. A atmosfera do jogo é misteriosa e sombria, com uma trilha sonora arrebatadora que ajuda a criar uma experiência imersiva e emocionante. Os gráficos atualizados na versão de 2018 do jogo são impressionantes e ajudam a melhorar ainda mais a atmosfera do jogo. As paisagens desoladas e os detalhes dos colossos são muito bem trabalhados e ajudam a criar um mundo de fantasia vívido e imersivo. Além disso, o jogo apresenta uma história envolvente e emocionante, com personagens bem integrados e um enredo que prende a atenção do jogador até o final. No entanto, o jogo também tem suas restrições. A jogabilidade pode ser um pouco repetitiva para alguns jogadores, já que cada batalha de colosso segue a mesma fórmula. Além disso, a narrativa é bastante minimalista e muitos detalhes são deixados para a interpretação do jogador. Infamous Second Son é um jogo de ação e aventura em mundo aberto desenvolvido pela Sucker Punch Productions e lançado em 2014 para PlayStation 4. O jogo é a terceira entrada na série Infamous e apresenta um novo protagonista, Delsin Hove, que descobre que tem habilidades sobrenaturais e deve usá-las para lutar contra o governo opressor que busca controlar e suprimir os conduites, pessoas com habilidades especiais. A jogabilidade é centrada em combate, exploração e escolhas morais. O jogador assume o papel de Delsin Hove e pode usar uma variedade de habilidades, como pressão de fogo, neon e concreto, para combater seus inimigos e realizar missões. O mundo aberto do jogo é baseado em Seattle e apresenta muitos locais interessantes para explorar e atividades para realizar. Uma das características mais notáveis é o uso do DualShock 4, o controle do PlayStation 4. O jogo faz uso das funcionalidades do controle, como o touchpad, o giroscópio e a luz de fundo, para fornecer uma experiência de jogo mais imersiva. Além disso, o jogo apresenta gráficos impressionantes e uma trilha sonora vibrante que se encaixa perfeitamente na atmosfera do jogo. A história de Second Son é interessante e envolvente, com muitos personagens cativantes e reviravoltas emocionantes. O enredo é contado por meio de cutscenes e diálogos com outros personagens do jogo, e o jogador pode tomar decisões morais que alcançaram o desenvolvimento da história. Essas escolhas têm consequências e vividas a forma como os personagens do jogo percebem Delsin. No entanto, Infamous Second Son também tem seus pontos fracos. A jogabilidade pode se tornar repetitiva em alguns momentos, com muitas missões que se resumem a combates contra inimigos. Além disso, a história pode não agradar a todos os jogadores, especialmente aqueles que procuram por enredos mais complexos e profundos. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like para fortalecer o canal e se inscrever para ficar sempre por dentro das novidades do mundo dos games. Nos vemos no próximo vídeo, e até a próxima!